Olá, meus amigos! Retornando aqui mais uma vez para contar os testemunhos da vida da minha mãe. A minha mãe, ela teve uma vida assim com Deus muito linda, né? Ela recebeu muitos milagres na vida dela. E eu comecei a falar aqui nesse canal e parei por um tempo. O luto, ele tem várias fases. A fase que você consegue falar e tem a fase que você não consegue nem falar da pessoa porque dói. E eu fiquei aí um tempo, né, sofrendo e a gente ainda sofre a ausência que ela faz, mas temos a certeza que um dia nós estaremos juntos novamente. E eu sei que minha mãe está com Jesus, porque a vida dela aqui, depois que ela aceitou, que ela entregou a vida dela para Jesus, foi linda, teve muitos testemunhos e hoje eu vim contar mais um testemunho, porque a minha mãe, ela tinha um desejo de escrever um livro com tantos testemunhos que ela tinha. Ela tinha muitos testemunhos, né? Eu tô contando aos poucos aquele que eu lembro, meus irmãos falam de alguns, e aí a gente vai montando aqui para contar para vocês, né? A minha mãe, ela tinha desejo, né, de escrever um livro, mas ela não teve tempo, oportunidade. A oportunidade a gente sempre tem, mas a gente vai deixando para depois, e acabou que não deu tempo dela escrever, né, este livro, com os testemunhos dela. Ela morreu dia 23/10/2023. Esse mês completa 2 anos que a minha mãe se foi. E, assim, é complicado, mas como a gente tem um propósito, então eu vou retornar aqui a falar, a contar um pouco dos testemunhos da vida da minha mãe. A minha mãe era professora, então todas as vezes que ela ia ter férias, a gente viajava, ela levava a gente para viajar. Era para São Paulo, ou então para Minas Gerais, ou era para casa dos meus avós. A gente ia mais para casa dos meus avós. A gente não via a hora de chegar, né, às férias para ir para casa dos nossos avós, onde tem a comidinha da avó, que é maravilhosa, né? E quando ia chegando no final do ano, né, assim, para ser as férias, a minha mãe entrava em uma campanha de oração pedindo para o Senhor a resposta, se era ou não da vontade dele que a gente fosse viajar. E assim era todos os anos. Às vezes respondia que sim, às vezes respondia que não. E tá tudo bem, né? Se falasse que não, nós não íamos. Ficávamos em casa, passávamos as férias em casa. Mas eu lembro que as nossas férias eram maravilhosas, porque minha mãe não deixava a gente ficar na monotonia. Não tinha computador, não tinha celular, então era muito bom, porque a gente sempre ia para sítios, chácaras, ela levava a gente para fazer piquenique, soltar pipa, enfim, a minha mãe era maravilhosa. E em uma dessas férias, a minha mãe, ela entrou em campanha de oração pedindo para o Senhor, né? Era uma semana de campanha de oração, pedindo a resposta do Senhor, né? E nessa vez, eu lembro que todo dia ela chegava, eu e meu irmão mais novo, perguntava, e aí, o Senhor respondeu, mãe? E ela dizia, não, o Senhor ainda não me respondeu. E a gente ficava ali, triste, né? Mas esperando, aguardando. Então, todo dia ela chegava e a gente perguntava, e daí, mãe, hoje o Senhor respondeu? Ela dizia, não, o Senhor não respondeu. E quando chegou o último dia da campanha de oração, que ela chegou em casa, ela chegou e nós fomos perguntar, né, como de praxe. E aí, mãe, o Senhor respondeu? Ela disse, sim, o Senhor respondeu e ele disse que a gente pode ir. Então, vamos todo mundo aqui agora arrumar as malas para a gente poder pegar o carro e ir para a cidade lá da minha avó.
E, e a gente, naquela alegria, aquela correria para arrumar tudo, para sair logo, né? Euforia de viagem. E quando nós entramos no carro, nós tínhamos uma amiga, minha mãe tinha uma amiga que cuidava da nossa casa, porque minha mãe era professora, não tinha tempo de fazer os serviços da casa, assim, né, como deve ser, e era muito corrido para minha mãe. Minha mãe dava aula cedo, tarde e à noite. Então, a gente tinha uma amiga que morava com a gente, a Olinda, e cuidava de mim e do André, né, do meu irmão mais novo. E ela, onde a gente ia, a Olinda ia junto. Ela fazia parte da família. Na verdade, eu tenho ela como uma irmã hoje, né? A gente conversa e ela sofreu junto comigo quando minha mãe foi embora, enfim. E ela entrou no carro e ela falou assim: olha, Elisete, hoje eu estava escutando o rádio e no rádio disse que ia chover, ia cair um temporal, vai cair um temporal. Aí minha mãe, nossa, e agora? O que eu faço? Ficamos ali dentro do carro e minha mãe pensando, o que eu faço? Eu não gosto de dirigir com chuva, minha mãe falou. E daí a gente falou, ah mãe, mas Deus não respondeu, porque nós éramos crianças, nós queríamos viajar. E aí a gente falou, ah mãe, mas Deus não respondeu que era pra gente ir? Ela disse, sim, Deus respondeu. Contudo, eu vou fazer mais uma oração. Aí ela fez a oração dela pedindo para o Senhor que ela não gostava de viajar com chuva e que, como o Senhor respondeu que era para a gente ir, que ela iria, mas que era para o Senhor desviar a chuva do nosso carro. E assim nós fomos. Nós saímos de casa, não estava chovendo. Mas no caminho era longe, né? A casa da minha avó era uma cidade longe. E no caminho a gente via a chuva de um lado, a chuva do outro lado, na chuva à frente, olhava para trás a chuva e falava, mãe, tá chovendo, mas no carro não tá. E aí ela falava, é o Senhor, é Deus nos guardando. E assim nós fomos o caminho inteiro. Chovia de um lado, chovia do outro lado, chovia na frente, gente, a gente via chuva de verdade ali na frente. E a gente olhava para trás e estava chovendo, mas o carro estava seco. Quando nós olhávamos assim nas valas assim do lado da estrada, tinha muita água, assim, uma enxurrada de água do lado nas valas. Eu falava, mãe, tá chovendo muito. E ela falou, e a gente ali começamos, nós louvando, a gente ia a viagem toda cantando, louvando e agradecendo o Senhor, porque o que estava acontecendo a gente nunca tinha visto. Até que chegando perto da cidade, parou a chuva, a gente não viu assim que estava seco. E minha mãe tinha uma conexão com o Senhor que era lindo de ver, era muito lindo. Ela orou, né? Ela orou não, ela pensou assim, nossa, o nosso carro tá não deu tempo de lavar o carro antes da gente vir viajar. E o carro tá tão empoeirado que a gente morava numa rua assim de terra, não tinha asfalto na rua onde a gente morava, era a nossa casa. E ela falou assim, nossa Senhor, pensou só, ela não falou em voz alta nada. E a gente viu que ali na cidade, onde chegou na cidade já, não tinha chovido na cidade da minha avó, tava tudo seco. E aí ela falou, né, assim, um pensamento, Senhor, nossa, bem que podia cair uma chuvinha em cima do carro para lavar um pouco o carro, porque como é que eu vou falar que nós íamos nesse monte de água e o carro tá sujo desse jeito? E assim, foi como se ela estivesse falando com Deus mesmo. Ela acabou de pensar, de repente, como se tivesse uma torneira bem forte aberta em cima do carro. E assim, ela teve que parar um pouco, porque chovia muito, era muita água em volta do carro. E do mesmo jeito que começou, parou. E eu falei, mãe, o que aconteceu, né? Nós eu e meu irmão, o que aconteceu? E minha mãe começou a glorificar o nome do Senhor, agradecer, e nós assustamos, porque até então ela não queria que chovesse. E aí, de repente, ela começou a agradecer, Senhor, o Senhor é bom, sua misericórdia. Aí
ela teve que parar o carro, porque foi uma chuva muito forte, assim, como se tivesse aberto uma torneira bem forte em cima do carro. Ela parou e não foi rápido, assim, choveu, né, lavou o carro como ela queria e parou. Daí quando parou eu falei, mãe, o que tá acontecendo, né? Até agora você não queria, né? Nós falamos, eu e meu irmão. Aí ela falou assim, eu só falei com Deus em pensamento. Falei, Senhor, bem que podia chover um pouquinho em cima do carro, porque ele tá tão sujo, né? A gente passou por esse tanto de água e ele continua empoeirado. Eu só pensei assim. E o Senhor deu a chuva, molhou, lavou. E quando parou a chuva e nós começamos a andar, nós vimos que a cidade estava seca, não tinha chovido. Gente, isso não é mentira, isso é verdade. Não tinha chovido, na cidade estava seca. E a minha mãe não tá aqui para confirmar isso que eu tô dizendo, mas eu tenho meu irmão, eu tenho a Olinda, nós presenciamos essa bênção nas nossas vidas. Nós fomos agraciados pelo amor do Senhor, né? O Senhor nos ouviu minha mãe, Ele nos deu bênçãos sem medidas. Foi assim lindo, maravilhoso. E assim como o Senhor fez para minha mãe, como o Senhor respondia a minha mãe, Ele pode me responder, Ele pode te responder. Não faça nada sem pedir a permissão do Senhor. Comece a pedir a permissão do Senhor para você ver como as coisas vão deslanchar na tua vida. Quando foi para a gente vir para cá, nós pedimos a confirmação do Senhor, porque se não fosse dos planos do Senhor, eu não viria embora para cá. E o Senhor nos confirmou, o Senhor nos respondeu, Ele disse que a gente podia vir. Só então nós começamos a nos preparar para vir para cá. Desde o momento das passagens, da compra das malas, tudo o Senhor preparou. Casa, esse nosso serviço agora, foi tudo o Senhor que preparou. Então, assim, como Ele preparou para minha mãe, Ele prepara para mim, Ele me responde, Ele pode te responder. Se você tem algum problema, se você tem alguma dúvida, que você não sabe tomar a decisão, peça a Deus. Peça para Ele, creia que Ele pode te responder, porque Ele te responde. É só você abrir a brecha no teu coração. Falar, Senhor, me responde, o que é para mim fazer? Cura, se você tiver uma cura, peça para o Senhor, que se for dos planos dEle, Ele vai te curar. Porque em tudo o Senhor tem um plano. Tudo o Senhor tem um plano. A gente não sabe, às vezes a gente está sofrendo, né, com algum problema e o Senhor não responde como a gente quer, mas Ele tem um plano. Os planos são dele, os planos dele são melhores que os nossos, né? Às vezes a gente está sofrendo um pouquinho com alguma enfermidade, e até eu, às vezes, né, mesmo sendo agraciada pelas bênçãos que o Senhor deu na vida da minha mãe, que tem muito mais, eu vou voltar a contar para vocês. Hoje ainda eu falo, Senhor, por que eu tô passando por isso? Né? E por que eu tô passando por essa fase? E de repente eu já lembro, amém, Jesus, em tudo eu tenho que dar graças. E eu dou graças ao Senhor por todas as coisas, por todas as maravilhas que Ele fez na vida da minha mãe, por que Ele faz na minha vida e Ele pode fazer na sua também. Que essa palavra sirva para você que está precisando de alguma coisa, creia, peça com fé para o Senhor que Ele te responde. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida e até o próximo vídeo. Gente, já sabe, né? Curte meu vídeo, compartilhe, né? Compartilhe para aquela pessoa que precisa ouvir essa palavra. O Senhor é misericordioso e Ele é bom, Ele responde às nossas orações. Às vezes tem alguém que você conhece que precisa ouvir esse testemunho. Compartilha com ele, escreva aqui no vídeo, se inscreva no vídeo, no meu canal, me segue para que você possa receber mais palavras. Eu voltei e eu vou continuar contando os testemunhos da minha mãe. Amém?